Bom, então, dando sequência aqui, sem mais delongas, gostaria de convidar aí Adriano Malé para falar um pouco sobre armazenagem, se ela está preparada aí para os próximos anos. Bom, Adriano, nós passamos aí pelos resultados da nossa pesquisa e agora acho que a gente precisa olhar um pouco para trás também, entender o passado, o presente e futuro do que a gente enxerga aí como a armazenagem, de onde ela veio, onde ela está e para onde irá, né? É verdade, verdade. Boa noite, pessoal. Quem entrou aí, quem está chegando aí, bacana, tá junto com a gente aí, certo? Acompanhei bastante esse material aí, essa pesquisa, que é uma pesquisa bastante realista, né, com os números, né? E uma coisa que é importante ali é, tipo assim, precisamos investir, né? Então, precisamos investir, isso é importante, tá? O Ferreira me fez esse convite de falar um pouco sobre o panorama da armazenagem, certo? Então, a gente, tipo assim, quando a gente elabora um trabalho desses, a gente precisa ter o início, o meio, o fim, e o início sempre é a origem dos fatos, né? Como é que aconteceu, e isso aí vai nos subsidiando a enxergar para frente, né, pessoal? Então, assim, quando a gente fala assim, o setor da armazenagem está preparado para os próximos anos, né? Claro que a gente acredita que sim, mas é um caminho, né? A gente tem um caminho, e quando a gente chegar no final desse bate-papo com vocês, a gente vai observar que realmente a gente já traçou um bom caminho para trás, né? A gente já fez um rastro aí, certo? Então, assim, tudo começa, né? E tudo se avançou e tudo teve origem, né? Porque a gente, de certa forma, nós somos muito competentes, né? Certo? Se a gente observar a origem dos nossos primeiros produtores, né? Onde a gente tinha a forma de plantar bem rústica, mas para a época era moderna, né? Tipo assim, né? Já tinha força animal, né? Então, digamos, isso foi o princípio. Avançando, né? Hoje nós observamos assim digamos, essa potência que é, né, o Brasil, né? O Brasil eu sempre considero uma potência atômica a nível de agronegócios, né? É o país que mais cresce no mundo em produção, em geração de alimentos, né? Que cada vez mais o mundo está precisando comer, né? Então, tipo assim, o Brasil é um grande player nessa situação do agronegócio e no abastecimento de alimentos, né? Então, essa evolução aqui, né, ela nos trouxe algumas necessidades, né? Mas a necessidade de armazenar, ela sempre foi necessária, né? A nossa evolução, a evolução das civilizações eram nômades. Então, os nômades eles eram baseados em caça e pesca, né? No momento que os povos nômades tiveram a necessidade de fixar, né, terras e fixar, digamos assim, uma outra forma de viver, né? Então, iniciou-se a necessidade, então, de fazer o quê? De gerar o plantio, né? Certo? E aí, gerando plantio, consequentemente, a gente gerou a necessidade de quê? De armazenar grãos, né? Então, a gente olha aqui bem, né, como é que eram as estruturas antigas, né, de armazenagem, né? Os armazéns no Egito Antigo e sempre buscaram a qualidade de armazenagem dentro da necessidade deles, dentro do que eles tinham para oferecer na ocasião, né? E naquela época, assim, os dois produtos bastante fortes eram a cevada e o trigo, certo? Então, eles faziam estruturas físicas, né? Já com pedras de calcário, tijolos crus, as paredes já eram paredes mais espessas, né? Para manter a temperatura, a gente sabe disso hoje, né? Que residências com paredes mais grossas, eles têm uma questão térmica bem melhor que paredes mais finas, né? E isso eles já vinham observando, né? Eles usavam óleo, né, na superfície do solo, né,
para fazer uma impermeabilização do ambiente onde se armazenava, e naquela época, frisa bem, as armazenagens eram em sacaria, não era a granel, né, pessoal? Nem sacaria, eram em cestos, né? O pessoal acabava tendo cestos e sacarias para fazer essa questão da armazenagem, né? E automaticamente, e é importante, esses ambientes também eram ambientes arejados, né? Tinham ventilação, porque eles já sabiam que o grão ele precisa ser resfriado, ele precisa ser mantido uma temperatura baixa, né? A gente tem estudos, assim, buscando em literaturas, né, que eles acabavam cavando poços, né, e colocando essas cumbucas de barro dentro da terra para manter uma temperatura e já fechavam ela com tampas de barro, criando um ponto de imersão ali, ou seja, um ambiente hermético para armazenar o grão, que é hoje tipo silo-bolsa, né? Então, essa cultura, ela já vinha, essa percepção de saber armazenar já vinha dos povos antigos, né? Exato. Tanto que, naquela época, eles já tinham controle de pragas, né? Já tinham controle de pragas, né? Eles usavam muito cascas de lótus, né? Para afugentar as traças, né? Por causa do aroma e tudo, né? Então, a gente já tinha essa necessidade, essa importância de guardar o grão, né? Claro que isso aí, com o passar do tempo, foi evoluindo, foi crescendo os volumes, né? Foram aumentando as variedades de grãos, certo? E aí a gente está no estágio que a gente está hoje, né? Então a gente foi evoluindo, tá? E mais para frente, a gente começou a ter unidades armazenadoras, certo? Já numa realidade mais próxima de nós, certo? E as principais armazenagens que se formou a granel foram em armazéns, certo? Em armazéns era uma situação bem mais fácil de armazenar, né? Em sacarias, né? E um pouco a granel, e também em silos de concreto, né? Os primeiros silos que a gente teve na forma de armazenar a granel foi os silos de concreto, e depois, mais para frente, vieram então os silos metálicos, né? Mais para frente, assim, que a gente vai dar uma organizada, né? Depois, cronologicamente, aqui na nossa apresentação. Isso. E até aproveitando, Adriano, eu soltei lá a primeira enquete perguntando se o setor de armazenagem está preparado para os próximos anos. E aí, só dando uma parcial aqui. Pessoal, continuem participando aí, tá? Pessoal que parcialmente preparado, 40%, não está preparado, 26%, e precisa evoluir muito ainda. Então, se a gente soma aqui, 100% está falando que está de parcial para frente, ou seja, totalmente preparado, isso até conversa com os dados que a gente levantou na pesquisa, né? Então, tem necessidade de realmente continuar evoluindo aí, né? Então, as primeiras armazenagens que nós tivemos, assim, no Brasil, né, foram dessa forma. Armazéns, os silos eram silos menores e silos de concreto. A gente viajando aí para o Brasil e para algumas regiões mais antigas, né, a gente observa bastante a armazenagem em silos de concreto. Hoje, praticamente, são silos metálicos que a gente olha aqui, né? Mais para frente, né? A nossa realidade hoje é essa, né? Tipo, silos maiores, armazéns graneleiros enormes. Então, acabou se criando uma forma de armazenar a granel, né? Então, a gente vai observando que tudo vai evoluindo, certo? Mas a gente também precisa saber como é que se evoluiu isso no Brasil, como é que isso aconteceu, qual foi a forma, né, de avançar. Então, a gente viu ali que a gente tinha, na época do Egito, ali, uma armazenagem básica, inicial, né, que, sendo sério, apesar de o pessoal estar com preocupação com qualidade, não tinha toda a qualidade que a gente tem hoje, né, certo? Aí depois veio para ambientes de armazenadores, silos de concreto, e hoje a gente está vendo, assim, os armazéns e silos maiores, tá, pessoal? Mas a gente observa a evolução e essa linha de tempo tecnológico, então a gente pega e para, né? Assim, ó, pô,
como é que era até os anos 60, né? Como é que era feita a armazenagem? Então, os grãos, nesse período, eram grãos colhidos de forma manual, certo? Pouca mecanização praticamente bem baixa, né? Armazenagem em sacos, que nem a gente está olhando nas imagens que a gente observa, muita mão de obra, certo? Para fazer toda essa movimentação, a gente tinha muita mão de obra disponível, certo? Muita praga também, porque a gente não tinha condições de fazer um controle hoje mais rigoroso, né? Naquela época. E a colheita era via as trilhadeiras. Então, assim, resumindo mais ou menos até os anos 60, né? Isso era praticamente nossa realidade, né? A gente pega alguns armazéns antigos da Conab, são tudo armazéns muito direcionados para estocagem em sacaria, certo, pessoal? Avançando um pouco mais, né, vendo um pouco mais para frente, né, passamos então nos anos 60 e 80, tá? Como é que era os anos 60, 80? E aí, olhando bem, assim, essa questão bem da unidade armazenadora, que é o que a gente está falando aqui, né? O perfil das unidades. Né? Era um perfil, assim, já foi uma transição entre para o transporte a granel, certo? Já começamos a trabalhar a granel, instalação de silos e armazéns. Os silos no Brasil entraram na década de 70, certo? Começamos a ter ensaios de aeração. Até os primeiros silos que vieram para o Brasil não tinham aeração, certo? Começou-se a ter a termometria, né, nesses anos 60, 80. Máquinas de limpeza, secadores contínuos, começou a termos secadores contínuos. Tombadores começaram a surgir, os caladores também começaram a surgir, certo? E o início da colheitadeira, né? De colher através de máquinas, né? Praticamente as primeiras máquinas que nós tivemos assim foi em 1965 que já começamos a ter produção de colheitadeiras no Brasil. Então, praticamente era esse cenário que a gente tinha aí, né? Já é um cenário já um pouco mais mecanizado, né? Mas é uma evolução que a gente enxergou aí para trazer para vocês, né? Claro que tem algumas coisas que a gente não consegue pontuar, né? Muitos itens, né, nessa evolução, mas olhando um pouco o que era nossas formação de unidades armazenadoras. Avançando um pouco mais. E aproveitando, né? Enquanto você avança, eu soltei a segunda enquete. Na opinião das pessoas que estão aqui, qual foi o maior salto da evolução da armazenagem? Pessoal, votem aí. E aí, então, agora, nessa linha do tempo tecnológico, nós temos aí mais dos anos 90 a 2010, que aí já pega uma turma boa de pessoal que está nos assistindo aqui, aí já está vivenciando essas chegadas de tecnologia, né? Então, aí começou o monitoramento da temperatura e da umidade na armazenagem, começamos a acompanhar mais, né? O controle da qualidade ficou mais rígido, certo? Nós começamos a ter clientes que queriam ter praticamente uma rastreabilidade de produto. Os silos já começaram a ser silos com montantes externos. Se a gente observar os silos anteriores, era tudo com as colunas para dentro do silo, né? Que a gente chama de montantes ou colunas. Naquela época ali, de 90 a 2010, nós já botamos isso para fora. Por que nós trouxemos essas estruturas para fora? Para ter uma qualidade de armazenagem melhor, para ter menos resíduo, menos produto atrás dessas estruturas aí, que eram pontos já de infestação de insetos, né? Começou a surgir o silo bolsa nessa época, certo? Entre 90 e 2010 começou o sistema de exaustão nos silos, né? Através do sistema circular, começou a vir o desenvolvimento dessa tecnologia, aplicação, né? Começou a mudar algumas peças no nosso dia a dia, tipo assim, chegamos a
caçambas plásticas. Antigamente nós tínhamos os acionamentos por polia, correia, aí já começou a entrar os motorredutores. Tudo isso é decorrente do quê? Decorrente da necessidade de avançar a nível de tecnologia numa unidade armazenadora, ou seja, trazer coisas melhores para nós. Ou seja, o motorredutor ele é muito mais prático no nosso dia a dia, menos manutenção, menos cuidado, apesar de ter cuidado com o nível do óleo e tudo, né? Mas já é uma situação diferenciada. A caçamba plástica é uma situação que já reduz o risco de explosão dentro dos elevadores e são mais resistentes que as metálicas. Então, tudo isso a indústria começou a trabalhar, né? E começamos a avançar nessa situação de trazer componentes, né? Não só equipamentos, mas componentes de forma mais tecnológica, né? Começamos nessa década, nessa época de 60, 90, nós começamos a galvanizar os transportadores. Nós tínhamos transportadores antigamente, todos os transportadores eram pintados, né? Tinha todo um custo de pintura, um custo de manutenção, de oxidação, tudo mais. Nesse período a gente começou a oxidar. Hoje praticamente todos os equipamentos que tem na armazenagem, transportadores e secadores, todos eles são galvanizados. Ou seja, a indústria trouxe essa tecnologia para a gente avançar nessa questão de maior vida útil do nosso equipamento. Nesse período também a gente começou a trabalhar a certificação nas unidades armazenadoras, que foi um passo para tentar criar um padrão de armazenagem, um padrão de unidade, certo? O objetivo foi esse, né? De tipo assim, nós precisamos nos organizar em alguns pontos e isso aí a gente tem que criar um monte de requisitos e se formou a certificação nesse período, né? E automaticamente também apareceu a questão da gestão das unidades armazenadoras, né? Então, com a informatização, tudo começou, então, ter a necessidade, né, de informatizar, de fazer gestão de estoque, notas, tudo mais de forma mais prática, né, do que anteriormente. Então, a gente vai observando, né, de certa forma, essa evolução que a gente teve aí. Certo? Como é que eu vou dizer? É rápido a gente falar aqui, né? Mas só nisso aí a gente já tem um bom tempo, né? Exato. Certo? Só para mostrar que as coisas não vêm do dia para noite. Uma década só, né? São períodos, né? De 90 para 2010, só aí é 20 anos, tá, pessoal? Então a gente tem que ter esse conhecimento assim de, eu estou há 20 anos aí. Se eu pegar a primeira que eu apresentei, já é maior. Mas se nós olharmos para frente, e agora, nesse momento assim que a gente está olhando, né? E até eu faço uma observação aqui para vocês, antes de entrar na situação atual que nós estamos, né? A gente, tipo assim, né? O Ciro Bolsa, né? O Ciro Bolsa entrou nesse período dos anos 90 e 2010, até mais em cima dos anos 90, né, pessoal? Só para curiosidade, o Ciro Bolsa teve origem no Canadá, certo? E teve uma alta afirmação no nosso vizinho na Argentina. Por quê? Porque tinha déficit de armazenagem, certo? E isso aí, então, acabou levando uma tendência, né, na Argentina muito forte. Eu me lembro bem disso. Eu participei um pouco dessa migração do Ciro Bolsa para o Brasil, que entrou na época no ano 2000. E em 2009 e 2010, praticamente, o Ciro Bolsa se concretizou, né? É uma opção alternativa. Então, assim, para a gente observar assim, que o Ciro Bolsa também, que é uma forma de armazenagem, ela também faz parte da nossa história nesse contexto todo, né? Então, só que a gente às vezes não sabe, mas de onde é que veio o Ciro Bolsa, né? Isso aí foi alguém lá no Canadá que disse, vamos criar um sistema provisório de armazenagem. Temperatura no Canadá é uma temperatura extremamente baixa, propícia a esse tipo de armazenagem. Os argentinos trouxeram isso para eles, certo? Pelo volume, para suprir a necessidade de guardar o produto. E, com a falta de armazém, a gente começou a puxar isso
da Argentina para o Brasil. E hoje é um equipamento, é um produto consolidado aí dentro da nossa armazenagem de grãos, tá, pessoal? Exato. Então, só fazendo uma observação que eu acho bastante interessante. Bacana. E dando mas aqui, muitas vezes... Opa! Não, só dando a parcial aqui, o pessoal falando aqui qual foi o maior salto de evolução na armazenagem, 14% a granularização, 34% mecanização, controle de qualidade 8% e automação 42%. Então, automação puxando maior quantidade aí, pessoal. E complementando o Ciro Bolsa, né, eu sempre digo assim, a gente tem que saber lidar com ele, trabalhar com ele, certo? Monitorar, e isso com certeza vai dar uma alternativa para nós na questão da armazenagem. Mas avançando aqui, em 2026, né, pessoal? Estamos agora na nossa realidade, certo? Então, hoje nós temos o quê? Mais conectividade, certo? A busca, nós estamos buscando a automação, certo? Cada vez mais com automação, né? Controle de temperatura hoje é digital. Antigamente era um sistema termopar, hoje é digital, tu tem uma qualidade melhor, tu tem menos variação de temperatura, ou quase zero, então trouxe mais assertividade na definição do que está acontecendo dentro do silo. Aeração automatizada, mais avançada ainda, certo? A aeração automatizada na década de 90 já tinha, mas não se compara hoje o que a gente tem a nível de software, a nível de relatório, certo? A nível de monitoramento à distância, assim por diante, né, pessoal? Então, hoje o nosso sistema de controle de aeração ele é bem mais avançado que os que nós tínhamos nos anos anteriores, né? O monitoramento de praga é extremamente mais assertivo, certo? O controle de cubagem é uma coisa que chegou e está aí para nós, e sempre foi um desafio para nós saber qual é o volume que nós temos dentro de um silo, certo? E hoje a gente tem, certo? Monitoramento à distância. Então, hoje a gente acompanha praticamente a temperatura, tudo à distância, né, pessoal? Iluminação nos ambientes de armazenagem, certo? Até então, o ambiente armazenador, pessoal, era um ambiente extremamente complicado, era escuro, não tinha exaustão, não tinha iluminação, tinha um problema de gás. Hoje, com a exaustão, com a iluminação que tem nos silos e armazéns, isso aí praticamente mudou todo o cenário. Eu não sei se alguém de nós aqui que está assistindo já entrou num silo com um sistema de exaustão, com iluminação, que nem o pessoal aí da Cicloar tem aí, né? Então, isso é uma coisa assim que, cara, tu está entrando hoje, fazendo limpeza, operação, tudo com segurança. Operação da rosca também, né? Então, sim, isso é um avanço nosso. Por que a gente não fez isso na década de 80, de 90? Porque a gente não tinha componentes, componentes petroquímicos, né? Componentes plásticos para fazer um equipamento resistente aos raios UVA e UVB. Então, isso foi avançando para nós, pessoal. Tanto que a própria, agora 2026, e nesse período anterior, nós tivemos uma padronização dos medidores de umidade também. Exato. Certo? Que foi um fator bastante importante para nós. Então, hoje nós temos um padrão de umidade, equipamentos, né, que estão homologados pelo Inmetro de tal forma que são obrigados a dar leituras padrão para nós, pessoal. Isso, então, isso é importante. Sim, então, e só puxando aqui, Adriano, por exemplo, aqui você falou sobre conectividade, né? Então, aqui, por exemplo, é um armazém na palma da mão, já puxando uma sardinha para o nosso lado, sistema de gestão já no próprio celular para ele verificar como é que está a movimentação da unidade armazenadora. Não, beleza. Então, a gente olha tudo isso aí, pessoal, o parâmetro que a gente avançou, certo? A gente avançou. Só que assim, volta a reforçar, nós estamos em 2026. Mas se a gente pegar lá o que a gente conversou ali na década de 80, gente, são praticamente 50 anos para trás.
certo? Então a gente vem avançando. E um dos avanços que tem é o que a indústria investe, é o que as empresas investem em tecnologia, certo? Então, assim, tudo isso foi avançando. Eu cito bem, assim, uma situação bastante... quando nós começamos a trabalhar na armazenagem, os acionamentos dos elevadores, transportadores, era tudo polia e correia. Motorredutor era só equipamento industrial, portuário, indústria de óleo. O que a indústria, que os fabricantes fizeram? Começaram a adequar o produto dele para o nosso mercado. Então, isso é tecnologia, isso é investimento na indústria, no nosso segmento. E isso aí a gente tem que, reconhecer o trabalho deles. Tá, pessoal? Mas, assim, vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais para frente, certo? Mas, para olhar para frente, a gente precisa também ter uma visão de onde viemos, do que está acontecendo com a gente na armazenagem de grãos, certo? Vamos lá. Aqui nós temos praticamente a capacidade de armazenagem do Brasil versus produção. Então, a gente observa aqui, esse gráfico nos mostra aqui de 2000 até praticamente 2027, certo? É um gráfico ilustrativo, né? Mas é importante para nós aqui que mostra que em algum momento aqui a gente começou a descolar. A armazenagem começou a se descolar. Praticamente aqui, né, Adriano? Se a gente colocar, está falando aqui do ano de 2007, 2008 aproximadamente, né? Mais ou menos exatamente. E aqui então, vem abrindo uma boca de jacaré aqui. Exatamente. E começou a ter esse deslocamento aqui, né, da armazenagem em relação à produção. E, coincidentemente, quando a gente dá uma olhada nisso aí, esse deslocamento aconteceu em um ponto bastante importante. Foi quando o Brasil reconheceu a sua potência no agronegócio, em 2000, onde houve o primeiro plano Moderfrota, certo? Onde o governo começou a investir na lavoura, no campo, certo? E com isso aí que aconteceu? Nós viemos virando uma potência agrícola, uma potência de crescimento na parte de plantio. Nós temos praticamente aqui várias indústrias internacionais no desenvolvimento de variedades de sementes, aumentando a produtividade, e isso foi criando a produção. Então, nos últimos 10 anos, conforme a Conab, certo? A produção de grãos cresceu em torno de 6,72% versus uma capacidade de armazenagem de 2,38%. Então, isso começou a criar o quê? Um distanciamento, pessoal. Ou seja, começou a gerar o déficit de armazenagem. Tá? Então, o que a gente está olhando para frente para nós? Uma necessidade grande de armazenagem de grãos, certo? E hoje, esse déficit de armazenagem, ele é grande. Então, nós temos aqui, praticamente, essa evolução aqui de capacidade estática, certo? Mas também temos a evolução da capacidade a nível de produtor rural, que é um crescimento bastante baixo, certo? Porque quando a gente contabiliza a armazenagem no Brasil, a gente contabiliza o produtor rural, cooperativas, indústrias do agronegócio, portos, cerealista, e a gente observa, então, que precisamos crescer nas unidades que o pessoal chama de unidade de fazenda ou produtor do rural, tá, pessoal? Que é onde está essa alavanca, onde está o detalhe para a gente começar a matar essa questão do déficit de armazenagem. Isso que a gente está vendo. Tá, então, e só complementando, Adriano, inclusive saiu o anuário de agrologística da Conab, inclusive, recentemente, e para você ter uma noção, em regiões, por exemplo, Matopiba, talvez seja a região, inclusive, que tenha mais preocupação em relação à capacidade estática versus produção. Pegando um dado aqui fresco que está ali na minha frente, o estado do Tocantins, por exemplo, ele tem um risco de ali 35% apenas de capacidade, o Piauí 38% sobre a produção. Então está nos níveis mais baixos ali
se você coloca outras regiões com mais abundância de armazenamento, citando aqui Tocantins e Piauí, 35% e 38% só de capacidade estática, só para complementar. O déficit da capacidade, o déficit de armazenagem, ela está nas fronteiras agrícolas, né? Sim. Certo? Nos estados mais consolidados, que nem Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, são estados mais consolidados, né? Agora pega Mato Grosso, que é um estado crescente, região do Mato Piba, são regiões crescentes, né? Exato. Então, independente do volume, o percentual é maior. Mas mesmo nessas áreas, só complementando aqui, até porque esse dado está recente, agora do mês de maio, inclusive, Mato Grosso 53%, Mato Grosso do Sul com 62% e o estado de Goiás com 49%. Ou seja, por mais que construiu novas unidades armazenadoras, mas a produtividade segue incrementando e é exatamente o que você acabou de falar. Bem, então, essa capacidade de armazenagem, nós temos hoje a nossa capacidade em torno de 225 milhões de toneladas, crescimento médio de 3%, taxa de crescimento a nível do produtor rural na faixa de 3,62%, ou seja, o que isso representa praticamente 16% da armazenagem que nós temos no Brasil, que são 37 milhões. E a previsão para a safra, tá? Desse ano, que saiu semana passada no relatório da Conab, são 358 milhões de toneladas. Isso gera uma conta simples, né? Um déficit de armazenagem de 130 milhões, números redondos, que é praticamente aí, nós temos capacidade só de armazenar 64% da safra que a gente produz, certo? Então, nós temos um déficit de armazenagem de 130 milhões. E isso levou ao quê? A nós termos a armazenagem céu aberto, que a gente enxerga bastante no Mato Grosso, né? O pessoal armazenando milho a céu aberto, e cada vez mais esse pessoal que está armazenando céu aberto está ficando mais know-how, mais especializado, né? Certo? No manejo dessa forma de armazenar. E automaticamente, que nem eu tinha falado anteriormente, reforçando sempre a presença do silo bolsa, certo? Então, cada vez mais teremos silo bolsas, porque a gente não acompanha o crescimento, né? A contabilidade da Conab, ela está centralizada em armazéns, né? Silos, não em silo bolsas, né? E considerar que muito armazém que está contabilizado não são armazéns adequados à armazenagem de grãos. Tá, pessoal? Então, isso é importante para a gente entender um pouco para onde é que a gente vai seguir na questão da armazenagem de grãos. Nós temos aí 130 milhões. Certo? Então, olhando assim, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de unidades armazenadoras, pessoal. Certo? Nós vamos precisar de unidades armazenadoras. Então, aí nós temos projetos pequenos aí de unidades aí, na faixa de 70 mil sacos, que é considerado uma unidade pequena, né? Nós temos unidades de médio, que é uns 400 mil sacos, e projetos de médio, grande, na faixa de 800 mil sacos, tá, pessoal? Mas aí a conta que eu fiz é uma conta bastante interessante. Claro que nesse contexto da armazenagem a gente vai ter outras aplicações, mas para nós suprir esse déficit de armazenagem, certo? Hoje, nesse momento, nós precisaríamos construir praticamente 14 mil unidades armazenadoras de 400 mil sacos. 14 mil. Praticamente dobrar o que a gente tem de unidades armazenadoras. Claro que a gente pode considerar também reformas, modernização, ampliações de fluxos, né, pessoal? Mas olha só o que a gente precisa para suprir, tá, esse déficit de armazenagem. Continha simples, 14.800 unidades armazenadoras. Isso é bastante volume, pessoal. Claro que isso gera o quê? Bastante oportunidade para nós. Mais emprego, mais trabalho. Tá, pessoal? Mas é a nossa realidade que a gente está tendo agora. Então, olhando essas unidades armazenadoras, certo, que a gente vai ter, e só para, Ferreira, só para
te ajudar, assim, uma questão, como é que é, um valor financeiro, né, de investimento, para suprir tudo isso aí, nós teríamos que ter um investimento em torno de 162 bilhões de reais. A gente não tem nem parque fabril para atender esse déficit de armazenagem a nível de fabricação. Tá, pessoal? Bem, avançando e entrando um pouco, olhando para frente, a gente percebe, então, que essas unidades aqui, elas mudaram para frente, certo? Então, as unidades anteriores, agora falando em unidade, em perfil de unidades, tá? As unidades anteriores, que eram? Unidades com canalização longas, certo? A gente olha nessa figura aqui, canos longos, uso de passarela fechada, carga de silos por correr transportadoras, fluxo baixo, né, 40, 120 toneladas, secadores baixos também de 60 toneladas, e os transportadores, secadores eram secadores de cavalete, os transportadores helicoidais. Então, praticamente esse é o perfil daquelas unidades que eu mostrei anteriormente para nós. Para onde é que nós vamos seguir? Que tipo de unidades armazenadoras nós vamos ter? Certo? Nós vamos ter unidades mais compactas, menos cano, certo? Mais passarela aberta, a carga através de headley, os fluxos de grãos vão ser grãos elevados, de 200 a 600 toneladas hora, mais células armazenadoras, tá? Secadores contínuos de coluna, uma faixa de 300 toneladas, certo? Vão ter mais headleys inclinados, certo? E máquinas cada vez com menos emissão de pó. Então, a nossa unidade para frente, ela vai ser uma unidade mais compacta, ela vai ser bem mais enxuta para a gente observar. Então, só mostrando aqui, ó, qual é a tendência das unidades novas. Nós vamos ter unidades para atender o nível fazenda, que são unidades menores, silos menores, certo? Mais unidades compactas. Nós vamos partir para silos maiores, silos com diâmetro de 36 metros. Os maiores silos na década de 90, o maior diâmetro era 18 metros. Hoje, hoje é 36 metros o diâmetro de um silo. Então, foi aumentando, porque foi aumentando a necessidade de capacidade estática, certo? Então, o silo hoje ele tem uma capacidade de 3.800 sacos. Só para mostrar para nós, né? Só para mostrar para nós, aqui a gente olha o maior silo do mundo, ó, certo? Silo com diâmetro de 50 metros, capacidade estática de 950 mil sacos, certo? Esse silo está localizado em Iowa, nos Estados Unidos. Tá. Certo? Até só colocando aqui, Adriano, eu soltei mais uma enquete aqui perguntando ao pessoal se a sua operação hoje está em qual estágio. Tá tradicional, diríamos, em modernização, alta automação, estrutura mista. Então, o pessoal está respondendo aqui, participe, mas a grande maioria, 57%, está em processo de modernização. Conversa um pouco, inclusive, com os resultados da pesquisa. E tivemos aqui um alerta aqui que nós temos aí uns 10 minutos. Beleza. E aí, então, a gente observa, tá, essa questão aí do maior silo do mundo aqui. O Brasil tem o segundo maior silo localizado em Primavera, tá? E a China está construindo um silo maior ainda, certo? Esse vai ter praticamente 1 milhão de sacos. Só para mostrar para vocês. Então, a tendência, são grandes volumes. Um exemplo aqui, hoje, né, em Lucas de Rio Verde, a FC está construindo um armazém praticamente de 10 milhões de sacos. Caramba. 10 milhões. Então, tipo assim, nós tínhamos armazém com 5 milhões, nós já achava grande. Nós estamos partindo o primeiro armazém com 10 milhões de sacos. E aí, pessoal, essa é a tendência. Maiores volumes, maior capacidade de armazenagem, maiores espaços, tá, pessoal? Então, essa é a nossa tendência. Como é que vão ser as unidades para frente? Nível 0, unidade sem poço, tudo erguido. Por que isso?
Porque, gente, mais segurança, menos acúmulo de pó, facilidade operacional, sem umidade, infiltração, mais fácil de limpar. Isso é uma tendência que está começando agora, não é uma realidade. A realidade é quando o pessoal começa a usar, praticar isso, né? Virar assim uma opção usual, né? Mas hoje a gente já vê bastante unidades acima do piso, ou seja, ela fica para cima, ela não tem poço, ela não tem entulho. Isso é uma tendência que vai vir e vai ficar para nós. Então agora a gente está olhando o quê? O que vai nos acontecer, pessoal? O que a gente está enxergando? Um pouco do momento e um pouco para frente, tá, turma? E uma das necessidades vai ser o quê? Essa da unidade nível 0. Secadores automatizados, monitorados à distância, certo? Isso já é uma realidade. Só que não é a realidade 100%. Ela vai ser a realidade 100%. Por quê? Porque eu preciso monitorar a minha automação. E eu com secadores controlando temperatura, pressão de trabalho, relatórios, maior rendimento de secagem, certo? Eu consigo ter vários pontos de ganhos, ok, pessoal? Meus secadores não vão ser mais basicamente só a lenha. Vão ser com fonte contínua, certo? Ou fonte cavaco, ou fonte de caldeira. Mas a questão de dar alimentação, certo? Manualmente, isso vai acabar. Não vai ter mais, pessoal, certo? Por que isso? Por que a gente não vai ter mais? Que não vão ter mais mão de obra. Cada vez mais a mão de obra está ficando escassa para nós, certo? Porque nós vamos crescer, nós vamos ter mais unidades, e essas unidades elas vão precisar cada vez mais ser automáticas, tá, pessoal? Monitoramento da secagem, que nem eu falei, certo? Controle da umidade, isso é um desafio, isso tem uma realidade já acontecendo, mas ela vai ser implantada muito mais em demandas. Monitoramento do fluxo, ou seja, a unidade toda ela vai ser monitorada, certo? Ela não vai ser só monitorado o fluxo de recepção, ela vai ser monitorada a entrada do silo, a entrada do armazém, a saída do silo, a saída do armazém, vai ser monitorada o fluxo do elevador, monitorado o fluxo do handler, tudo isso vai começar a ser monitorado, pessoal, certo? A aeração automatizada, bem mais avançada, certo? Uma aeração regionalizada dentro do perfil da região do armazenador, ou seja, uma aeração no sul do Brasil é uma, no centro-oeste é outra, no Pará é outra, no Goiás é outra e assim por diante, pessoal. Não vai ter uma aeração generalizada. Isso já tem um pouco, mas vai ser maior a aeração regionalizada dentro do perfil da armazenagem de grãos, certo? Energia alternativa, o que a gente enxerga para as futuras unidades? Usina solar, já é uma realidade, mas vai aumentar. Energia eólica e biocombustível. A gente está observando que algumas unidades ela vai ter o complexo de geração de combustível e o uso do combustível. Ou seja, por que a gente gera etanol de milho e a gente não pode aproveitar o etanol de milho na própria unidade armazenadora como geração de energia? Isso é uma tendência, pessoal. Isso é uma necessidade, certo? Vai acontecer. Hoje já acontece com as usinas solares, certo? Nesse caso aqui, a gente observa um armazém, todo ele coberto com placas fotovoltaicas. Isso já é realidade, mas vai ficar mais realidade para frente, pessoal. Aqui é uma coisa que também vai ser muito forte para nós, que vai ser a classificação via tecnologia NIR, que é uma tecnologia que faz uma análise química e física instantânea do grão, onde ele vai medir umidade, matéria seca, proteína, óleo, amido, gordura,
tem a capacidade até de detectar larvas dentro do grão, certo? E isso aqui vai fazer o quê? O nosso produto ter um valor diferenciado. É a identificação do valor proteico que estão buscando agora. Ou seja, eu vou pagar mais, eu vou minerar mais. Para a soja ou para o milho, que é melhor? Uma soja que vai me fornecer mais óleo, proteína, um milho que vai dar mais amido, e isso vai ser um diferencial. Isso já está acontecendo em uma escala muito pequena, turma, mas ela vai aumentar, certo? Porque a gente tem que pagar pelo que o grão entrega à indústria. Então, aqui a gente olha bem um exemplo, né, de duas leituras NIR, né? Só para exemplificar uma amostra, a primeira amostra aqui nós tínhamos de soja, proteína 35%, enquanto a segunda amostra tinha proteína de 36%. Quase 37%. E com certeza em alguns lugares vão ter mais ou menos, dependendo da operação. A gente só lembra sempre, né, que quanto maior a temperatura de secagem, mais eu queimo óleo, mais eu queimo gordura dentro do grão. Menor certo? Qualidade. Consequentemente, eu vou ter menos na hora de embarcar. Tá? Então, isso vai exigir cuidados nossos. O que eu falei, cada vez nós vamos ter mais presença do transportador Hedley. Hoje nós já temos na carga de silos, nós vamos ter na descarga de túneis, para eliminação do pó, vazamento de grão, limpeza. Nós temos cada vez mais essa tendência aqui da rosca varredora zero entrada. Isso também é outra coisa que o Ministério do Trabalho está forçando muito. É o quê? É ninguém mais estar em espaço confinado, pessoal. Certo? Então, a rosca é um dos itens que apresentam na estatística de acidentes de trabalho bem significativo. Sim. Hoje a gente vê bastante rosca, o pessoal operando de forma manual, e isso não serve mais para o futuro, pessoal. Isso nós precisamos ter automatização. E além de ser automatizada é nível entrada, zero entrada. Tem entrada dentro do silo. Outra coisa que está se apresentando é o robô nivelador de talude. Mesma coisa, pessoal. Não queremos mais ninguém fazendo rechego em cima de talude, puxando de enxada, pá. Cara, vai ter que ser automatizado. Tá, pessoal? Então, isso tudo a gente está enxergando. São coisas que estão ponteando aqui, mas é o nosso futuro. Tá? Beleza. Sistema de sensores dos transportadores, registro pneumático, bifurcada pneumática, cada vez mais nós vamos ter, porque a gente vai precisar automatizar a unidade, e a forma de automatizar é ter esses dispositivos acionando de forma motorizada ou pneumática, certo? Nós vamos ter aqui homogeneizadores de grãos automatizados também, certo? Então, hoje, a gente trabalha muito com espalhador de grãos, a gente sabe que não é um sistema tão eficiente, ele é eficiente, mas tem coisas melhores. Então, só para exemplificar aqui, esse homogeneizador de grãos aqui, ele cria uma carga do silo de forma bem distribuída, e toda ela é monitorada por câmera. Então, tu fica acompanhando, certo, o enchimento, a carga da tua célula armazenadora. Então, esse é o futuro, pessoal. Esse é tu estar olhando, mas não precisar estar presente, mas tu tá olhando. Beleza. E aproveitando aqui, pessoal, tem mais uma enquete aí, viu? E só para a gente concluir, partindo aqui já mais uns 5 minutinhos no máximo. Adriano, recebi o aviso aqui. E aí, complementando aqui, nós temos também a automação da recepção, certo? Hoje a gente já vê esses escaladores automatizados, certo? Hoje tu entra com o caminhão, ele faz toda uma leitura da caixa e faz a extração. Como a gente não vai ter mão de obra, a gente vai precisar de bombador com captação de pó, certo? E aí nós vamos ter que achar uma forma de pensar diferente do tombador, certo?
uma forma um pouco mais adequada ao perfil do nível fazenda também, certo? Hoje está muito voltado para grandes indústrias, grandes armazenadores, mas nós temos que pensar de forma diferente também, que vai ser um equipamento necessário, tá? Segurança operacional cada vez maior também, acessórios, plataforma, guarda-corpo, sistema de captação de pó, tá? Para reduzir o risco de explosão, renovação de ar, redução do espaço confinado, que nem a gente observa nas unidades de nível 0. Então, precisamos o quê? Segurança operacional e gestão de risco, que é importante para nós, certo? Medir os riscos da unidade. Uma unidade armazenadora é uma unidade que apresenta vários focos de risco. A gente vê soterramento, gás, descarga elétrica, e a gente opera de forma muito ainda sem esses cuidados, pessoal. Então, futuramente, a gente vai implantar muito mais sistemas de segurança operacional e gestão de risco nas unidades armazenadoras. Monitoramento da massa de grãos via CO2 já é uma realidade, certo? Que te dá uma rapidez, uma tomada de decisão maior, porque tu observa o comportamento da massa de grãos, certo? Então, já temos empresas desenvolvendo CO2, monitoramento da massa, em cima do metabolismo do grão, certo? E aí vai ser um desafio grande para nós, certo? A gente não sabe ainda o que vai acontecer, mas hoje nós monitoramos através de termometria, né, o comportamento da massa de grãos. Nós estamos indo para o CO2 e com certeza teremos mais elementos para analisar o quê? O comportamento da massa de grãos. Isso, uma coisa para frente também. E mão de obra capacitada, tá, pessoal? Mão de obra capacitada. Porque tudo isso que a gente está falando aqui, tudo isso que a gente está comentando com vocês, o que precisa? Mão de obra capacitada. E a gente sabe que mão de obra vai ser escassa, turma. Então, olhando para frente, tudo, as previsões aqui que a gente tem, que a gente comentou, né? Aumento de automação, nível 0, secadores, classificação via NIR, CO2, certo? Maior capacitação, adequação das novas variedades, isso é uma coisa importante que a gente precisa mencionar para vocês. Está se mudando muitas variedades dos grãos, soja e milho, e a armazenagem não está acompanhando essas mudanças, e a armazenagem está sofrendo isso, ou seja, sofrendo em quebra técnica, e todo mundo sabe que trabalha aí, sabe que hoje é muito mais complexo trabalhar com grão do que anteriormente. Bem, isso nos leva para o futuro. Uma gestão automatizada, uma central de controle, monitoramento, certo? E mais conectividade. E tudo isso que a gente está falando, pessoal, tudo isso que a gente comentou, ele tem que estar o quê? Tem que estar integrado, certo? Nós vamos ter que ter um modelo, tá, de buscar toda essa automação que a gente comentou, tudo mais, de estar integrado numa central. Ao mesmo tempo que tu está monitorando a aeração, tu está monitorando secagem, o processo da varredora automatizada, certo? O fluxo do grão, a abertura de registro, tudo isso vai ter que estar o quê? Integrado, certo? E aí um passo maior ainda que a gente vai dar vai ser o quê? Integrar tudo isso com a lavoura, pessoal. Ou seja, o pessoal está colhendo lá no campo, a gente já está sabendo o que a gente vai receber de forma rápida, integrada na nossa central de projetos. Certo? Esse é o nosso futuro, pessoal. Certo? Agora, quando nós vamos chegar lá, nós olhamos que chegamos em 2006, nós olhamos 50 anos para trás. Certo? Eu espero que a gente chegue, com a ajuda da tecnologia, menos que 50 anos. Né, Ferreira? Sim, temos que estar aí para ver isso. o mais breve possível.
certo? Isso é importante para nós. Então, o grande desafio que a gente tem da armazenagem para o futuro é conectar, tá? Integrar todas essas ferramentas que cada vez mais a indústria vai criar a nível de automação para nós. Tá, pessoal? Ferreira? Então, tipo assim, eu concluo assim, esse momento assim, que eu tive essa oportunidade de conversar com vocês, agradecendo, né, vocês estarem junto comigo aqui, junto com a turma toda, né, convidando para continuar aqui com o nosso próximo palestrante e deixando esse recado para vocês, que é um recado que a gente tende a fortalecer. E, claro, toda essa integração, toda essa conectividade, a gente vai precisar de vocês, cada vez mais capacitados para fazer uma boa safra. Certamente. Bom, só dando feedback aqui, Adriano, primeiro agradecendo aí pela sua explanação, acho que você conseguiu justamente falar sobre de onde começamos, onde estamos no momento, para onde estamos evoluindo. Então, acho que fecha aí com chave de ouro mesmo, falando sobre essa questão de conectividade realmente entre armazém, não só todos os equipamentos, enfim, a gestão, tudo conectado na central de comando, mas com essa informação vindo da lavoura diretamente para o armazém, tudo trabalhando de maneira conectada, tá? E só dando feedback aqui, só elogios, e como sempre, né, é uma aula, escutar o Adriano é sempre como se diz, um prazer escutar o que ele nos traz aí, dado a capacidade dele de analisar de maneira extremamente ampla, olhando e conectando as pontas e conseguindo olhar para o passado, presente e futuro de maneira tão brilhante. Eu agradeço, Adriano, em nome de toda a equipe Siacom aí, agradeço fortemente aí pelas explanações de hoje aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado e uma boa safra para todos aí. É isso aí. E fica aí os contatos do Adriano, e quem quiser também falar com ele sobre o trabalho que ele faz com a Agrocult, pode nos procurar